Eu recebi nessa semana um trecho de um post e falou demais o meu coração sobre a confiança em Deus. E nós devemos ter a nossa confiança alinhada no Senhor. E nessa manhã de sábado eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre a importância de confiar em Deus e o que é confiar em Deus. Para tanto, eu gostaria de ler o Salmo 56, o verso 3, que diz assim: No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Eu gosto muito da versão da NVI, que é a Nova Versão Internacional, onde o mesmo texto diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. É interessante isso, porque eu sempre tive uma ideia de que quem confia no Senhor não vai sentir medo nenhum tipo de receio, nenhum tipo de abalo, nenhum tipo de problema ou adversidade, não vai oscilar, não vai tremer na base. E na verdade é exatamente o oposto. O que o texto está dizendo, o que o salmista está dizendo, é que exatamente porque nos abalamos, é exatamente porque somos humanos, né, e oscilamos em meio às turbulências da vida, que precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar naquele que está na frente, naquele que conhece o nosso destino. Como eu disse a vocês, eu li um post, e nesse post estava fazendo um paralelo entre o treinamento dos pilotos, esses que pilotam aeronaves, essas grandes, né? E a nossa confiança em Deus. E esse post dizia mais ou menos o seguinte: os pilotos passam por um treinamento, eles aprendem a pilotar o avião em condições que são favoráveis, tranquilas, onde o clima é bem tranquilo e favorável, e aonde também condições desfavoráveis, uma turbulência, uma tempestade, por exemplo, aonde o piloto ele não enxerga completamente nada, né, pela janela, pelo visor, ele se perde completamente. E ele chamou isso no post de desorientação espacial. E o que é uma desorientação espacial? É quando você se sente perdido. É quando você olha para a direita, para a esquerda, e você não sabe, você não consegue ver o horizonte, você não consegue saber onde você está, consequentemente, você não sabe para onde ir, você não sabe da altura que você está voando. Inclusive, muitos acidentes já aconteceram assim, exatamente por perder esse senso de localização, essa desorientação espacial. Agora, quando isso acontece e a gente se vê no meio de uma tempestade da vida, por exemplo, e a gente não sabe o que fazer, a gente se sente perdido, a gente não sabe para onde olhar. O apóstolo Paulo passou por isso em Atos 27. O texto chega a dizer que há muitos dias eles já não viam estrelas, eles já não viam lua, já não tinha sol, era só escuridão, era só tempestade. Há dias assim, eles acabaram perdendo a esperança. Olha que coisa séria. Você vê que existem turbulências na nossa vida, as diversidades que nós enfrentamos, que acabam roubando de nós até a esperança de dias melhores, a esperança da gente poder encontrar um futuro melhor. E é muito triste quando alguém perde a esperança. Mas a esperança ela é perdida quando nós perdemos primeiro esse senso de localização, de identidade, de propósito. A gente não sabe o que fazer, para onde ir, como agir, que decisão tomar. E eu penso que é aí que entra a nossa confiança em Deus e nos instrumentos que Deus nos deixou. Você sabe que todo o cockpit, né, de uma aeronave, do piloto, tem aquele painel gigantesco com um monte de sinais, de relógios, de ponteiros, de sinalizadores. E um piloto, quando ele está desorientado, quando ele não consegue se localizar pela vista, olhando, ele não vê o horizonte, ele não sabe onde ele está, ele precisa confiar nos seus instrumentos, ele precisa confiar no painel que está à sua frente, ele precisa confiar nos visores, nos sinais que ele tem ali diante dele. Ele precisa se basear a altura, latitude, longitude, para onde está indo, a força do vento, temperatura externa, interna. Ele precisa acreditar naquilo que os instrumentos e o painel está falando para ele. Na vida do crente, quando a gente perde esse senso, a gente se sente perdido, Deus deixou para a gente um painel de controle chamado Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. E quando a gente se sentir desorientado, perdido na vida, sem saber o que fazer, nós precisamos confiar no que Deus disse.
na palavra dele. Nós precisamos olhar para esse painel de controle, a Bíblia Sagrada, e seguir esses princípios, ainda que olhando pelo visor, pela janela, a gente não consiga ver nada, a gente não consiga perceber nada, não haja uma ideia clara de para onde ir, o que fazer, mas olhando para o visor, olhando para a palavra, olhando para os instrumentos da Bíblia Sagrada, a gente consegue se manter firme no rumo certo, né? A gente consegue continuar voando na altitude correta e assim atravessar esse momento de turbulência, de tempestade. E a minha oração hoje é exatamente essa. Olhe para o que diz a palavra, creia no que diz a palavra, a despeito de qualquer coisa que você esteja passando. Pai, muito obrigado por mais um dia. Nós oramos, meu Pai, nos agarramos aos instrumentos deixados por Ti. A Tua palavra, aquilo que o Senhor nos disse, para nós é o que interessa, é o que importa, é o que vai nos levar em segurança durante essa viagem até o nosso destino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.